Queridos, hoje nós vamos meditar num texto que está no livro de Juízes, no capítulo 11, verso 1. Abra lá comigo, por favor. Juízes, capítulo 11, versículo 1. Tem Juízes aí na sua Bíblia, irmão? Tranquilo? Vamos lá? Acompanhe comigo aí, por favor. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Vai lá para o versículo 20. Aliás, 29. Versículo 29. Quando diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Gostaria que, antes da gente pisar no terreno da nossa reflexão propriamente dito, você pudesse ter um momento aí de oração com o seu cônjuge, com o seu filho, ou com o seu amigo, se ele está perto de você. Que a gente possa orar mesmo uns pelos outros, que a gente possa abrir nossa boca, abençoar o nosso vizinho, orar com a nossa esposa, orar com o nosso marido, que você possa dedicar aí um tempinho para a gente orar uns pelos outros, para que o Senhor possa preparar nosso coração para aquilo que Ele quer falar conosco hoje. Senhor Jesus,
nós sabemos que coisas maravilhosas acontecem quando o teu povo ora. Quando o teu povo ora de todo o coração. O Senhor nos deu uma promessa, Pai, de que nós buscaríamos o seu rosto e encontraríamos a tua presença. É isso que nós estamos fazendo agora. Espírito Santo de Deus, venta sobre a nossa comunidade. Quebra cadeias antigas, Senhor, que estão intactas há muito tempo nas nossas vidas. Reconstrói nossa relação contigo, Pai. Revela o teu rosto de Pai, revela o teu caráter de Pai. Nos dá a conhecer a tua paternidade, Abba, sobre todas as coisas. Que nós possamos, hoje aqui, estarmos aos teus pés com o coração de uma criança. E que haja confiança, que haja dependência, que haja uma crescente filiação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Nos ensina o que significa ser teu filho, Abba, tua filha. Fala conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das memórias mais vívidas da minha infância se deu precisamente quando a minha mãe se casou. Eu tinha por volta de uns 3 anos e meio. E a gente foi morar na nossa primeira casa com essa família recém-formada. O meu pai de criação não era meu pai biológico. E aí, de repente, com uns 4 anos de idade mais ou menos, a gente estava nessa casa nova, vivendo essa situação nova de família. E eu me lembro que, uma vez que a família era nova, né, eu queria ser aquele filho que não era um problema, né? Eu tinha um novo pai, tinha uma nova condição. E eu queria muito agradar essa nova família, eu queria ser muito um bom filho. Mas é engraçado que isso aconteceu, o meu irmão ainda não tinha nascido. E a gente tem uma diferença de 4 anos, então eu tinha provavelmente menos do que 4 anos, quase 4 anos de idade. Mas isso é muito claro na minha cabeça, essa imagem. Havia uma televisão branquinha na sala, e tinha uma banqueta, e de repente... eu fui almoçar sobre a banqueta, minha mãe preparou o prato para mim, eu estava ali comendo na banqueta, quando de repente o prato caiu no chão. O prato caiu no chão, quebrou, se espatifou, lançou toda a comida pela sala, e eu fiquei olhando aquilo assim de uma maneira atônita, e eu me lembro de ter entrado numa crise de choro, porque tudo que uma criança não queria, obviamente, era fazer aquilo ali. Só que a atitude que a minha mãe, os meus pais tiveram comigo naquele momento me marcou profundamente, porque eles vieram até mim e disseram assim: filho, não tem problema. Não tem problema. A gente conserta. E então eles limparam o prato, limparam a comida, colocaram um prato novo na minha frente. E eu pela primeira vez entendi o sentido da palavra graça. Pela primeira vez. Eu me lembro que essa experiência ela é tão vívida para mim que todas as vezes que eu preciso recorrer dentro de mim ao que significa ser atingido em cheio pela graça de Deus, ser amado por Deus, aceito por Ele, eu me lembro desse momento em que eu falhei tão terrivelmente, mas eu fui acolhido, fui amado e fui aceito. Essa imagem, ela habita em mim até hoje. E por quê? Porque Deus, quando nos criou, foi muito sábio. Deus sabia que para representar o amor dele para nós, era necessário um pai, era necessário uma mãe. E você pode ver que cada pai ele tem uma função na vida da criança. Você pode ver como é que a mãe segura a criança, né? A mãe pega o filho no colo, vira o rosto do filho para si mesma, e essa imagem ele é muito pungente. Por quê? Porque de uma maneira poética, é isso que toda mãe faz. Ela acolhe o filho do mundo que é perigoso. Ela volta o rosto do filho para si mesma. Ela protege a criança, ela acolhe. Assim como a mãe gerou o filho com tanta intimidade no seu ventre durante os 9 meses, esse vínculo, esse afeto continua. Mas o pai é diferente. Você pode ver que muitas crianças aqui na igreja, quando elas são seguradas pelo pai, o pai ele não volta o rosto do filho para si mesmo, né? Muitos pais fazem aquilo que eu também faço. A gente pega, senta o bumbum da criança aqui na mão, escora as costas da criança no nosso peito, e a gente faz com que a criança olhe para frente,
olha para o mundo. E é nesse sentido que pai e mãe se complementam. O pai, ele está ali presente, o calor do peito do pai nas costas da criança diz que ela está segura na presença do pai, mas o pai faz com que a criança olhe para o mundo, olhe para frente, olhe para fora, e essa segurança que o pai comunica ao filho traz aquela identidade, traz aquele senso de valia. A mãe acolhe o filho, o pai faz com que o filho olhe para o mundo. Pai e mãe representam, assim, o amor completo que Deus tem por nós. Josh McDowell, ele fala num livro dele muito importante, um livro chamado Conexão com o Pai, que o fator que mais é importante para prever delinquência na juventude é justamente a falta de um pai. O primeiro fator para se antecipar para que um jovem terá grande probabilidade de ser usuário de drogas, se envolver com violência, se envolver com uso abusivo de álcool, se envolver com compulsões e vícios, é a ausência do pai, ou uma experiência paternal ruim. O pai tem muito peso na nossa formação, a imagem do pai, a figura do pai tem muita importância na nossa história. É justamente nesse ponto que eu quero te dizer o seguinte: todos nós temos um passado. Todos nós temos um baú de memórias. E o que muito de nós não sabemos é o quanto o nosso passado ainda está presente em nós e quanto vive em nós, e o quanto esse passado ainda tem peso sobre o nosso presente, muito mais do que a gente imagina. O livro de Juízes, ele é um livro importantíssimo. Por quê? Porque ele praticamente é a articulação entre um período de grandes vitórias, a geração de Josué, e um período de grandes derrotas, que foi a geração dos juízes. Por quê? Porque basicamente Josué conquistou a terra prometida por Deus, mas logo depois da tomada da terra, o povo de Deus se corrompeu ante os ídolos. E foi justamente nesse ciclo de se distanciar do Senhor e sofrer e voltar para o Senhor que apareceram os juízes. Quem são os juízes? Eles são líderes levantados por Deus em tempos de crise, para que esses líderes possam conduzir o povo de Deus a uma vitória contra os seus opressores. Então nós temos os juízes chamados maiores no livro, como Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. E também juízes menores como Sangar, Tola, Jair, Ibzan, Elon e Abdon. Na verdade, os juízes, eles não são reis, eles não fundaram dinastias, eles eram líderes levantados por Deus em tempos de crise, líderes especiais. E um desses caras do livro de Juízes é justamente esse gente boa aqui chamado Jefté. A história de Jefté começa muito gloriosa. O narrador começa falando assim: Jefté era um cara muito valoroso, um guerreiro muito valente, né? E o que não daria mais orgulho a um pai do que ter um filho na antiguidade que era um guerreiro valente? Mas, porque toda a história tem um mais, filho de uma prostituta. O todo do texto parece indicar que Gileade, o pai de Jefté, tinha só uma esposa. Ele não era um polígamo, ele não tinha várias esposas e concubinas, ele tinha uma só esposa. O que pode indicar que Jefté, ele era fruto de um caso, de uma aventura sexual do pai antes do casamento. O fato é que a gente não tem mais do que o texto nos dá. Ele era filho de Gileade, ele era um filho valoroso, um guerreiro que se destacava entre os seus irmãos, mas quando ele se tornou adulto, e os seus irmãos se tornaram adultos junto com ele, eles tiveram uma reunião de família, e os irmãos disseram assim: é isso, você tem que ir embora. Mas como assim? Eu sou filho dessa casa, tanto quanto vocês não. Nós somos filhos do casamento, você é filho de um ato de prostituição, sua mãe era uma prostituta, e você não terá parte na herança junto conosco. É justamente nesse ponto que Jefté, ele é expulso do seu lar, é expulso da presença dos seus irmãos e do seu pai, e vai morar numa região a 30 quilômetros dali, no meio do deserto. É difícil para a nossa mente moderna entender o impacto desse texto aqui. Por quê? Porque muitos de nós saímos de casa cedo, e a nossa família não representa para nós aquilo que a família representava nesse contexto da antiguidade. Nesse momento aqui da história,
O homem, ele era sempre parte de uma família, sempre parte de um clã. Não havia ninguém que não fosse parte de um clã. Por quê? Porque o clã era tudo. A família era tudo. Nesse momento da história, a família é que concede identidade, pertença, lugar, posse, segurança, terra, tudo. Quando Jefté é expulso de casa, ele está perdendo absolutamente tudo. Está perdendo o lugar de proteção no clã, está perdendo sua identidade como filho daquele clã, está perdendo absolutamente tudo. O que mais choca no texto é o que não está no texto. Esse é um dos textos da Bíblia que a gente lê 1, 2, 3, 4, 20, 50 vezes, e lá pela 100ª vez a gente fala assim, caramba, mas o narrador nunca disse que o pai de Jefté tinha morrido. Provavelmente o pai dele está vivo, e é vivo quando ele é expulso pelos irmãos. Mas por que o pai não disse nada? Num clã da antiguidade, quem tem a palavra final é sempre o pai. Era um sistema patriarcal. O pai falava, estava falado. Como em muitas famílias muito tradicionais ainda é assim. É o pai que tem a voz final das coisas. E, no entanto, o que nós vemos é que Gileade não se posiciona pelo seu filho. Gileade, ele não defende o seu filho Jefté. Os seus irmãos o expulsam, os seus irmãos o chutam, e Gileade se omite, Gileade se cala. É engraçado que se a rejeição de Gileade, de Jefté, não é ativa, não é ele que toma a iniciativa de lançar o filho para fora de casa, com certeza é uma rejeição passiva. Talvez muitos de nós, a gente consiga se identificar com Jefté, mesmo que você não tenha sido expulso de casa. Por quê? Porque talvez como muitos de nós aqui, e eu ouço isso o tempo todo no gabinete, muitos de nós temos um pai. Muitos de nós fomos criados o tempo todo em casa, nós nunca fomos expulsos de casa. Mas a figura paterna que nós tivemos foi aquilo que os sociólogos chamam de orfandade presente. É uma experiência de sentir-se órfão, é uma experiência de sentir que não existe um pai, mas o que é mais paradoxal é que o pai está ali. A maioria das pessoas que eu encontro, com as quais eu converso, das quais eu cuido, tiveram experiências dolorosas com seus pais. Pais que ou eram pais muito ruins e perversos, ou pais que não estavam preparados para o trabalho. Por exemplo, o pai que é ausente fisicamente, que nunca está lá por causa do trabalho. Ou o pai que é ausente fisicamente devido ao abandono, o pai que gerou um filho, não assumiu o filho, foi embora, nunca apareceu, nunca esteve ali. O pai que é ausente fisicamente é talvez menos doloroso do que o pai que é presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. O pai que está presente em casa, mas não tem uma presença paterna, não tem um amor paterno, não estende sobre o filho a sua paternidade. Pais que não afirmam os seus filhos. Filhos que viveram anos dentro de casa e nunca ouviram parabéns, meu filho. Ou muito bem feito, meu filho. Ou eu te amo, meu filho. Pais que não confirmam a identidade do filho. Pais que não se importam pelas realizações nem pela vida do seu filho. Pais que não sabem qual é o prato preferido do filho. Pais que não se importam pelas realizações das suas filhas. Que não afirmam a identidade da filha, a beleza da filha, a feminilidade da filha. Ou aquele pai clássico que ama mais o outro irmão, a outra irmã. Aquela família em que o pai tem um filho predileto, e essas histórias elas permeiam Gênesis. Sempre em Gênesis o pai tem um filho predileto, os outros são deixados de lado. O pai que não cumpre o que prometeu, um pai que não tem palavra, um pai cuja palavra não se sustenta. O pai que quando vê o filho ou a filha passando por momentos de sofrimento, não oferece nem abrigo, nem consolo, nem conforto. Ele não empatiza com a dor da filha. Ele não sente a dor do filho. Um pai emocionalmente indiferente. Ou então o pai que é o oposto, extremamente perfeccionista, exigente, severo, punitivo, que cobra do filho
e lhe nega compaixão quando o filho falha. Cobra do filho e lhe nega acolhimento quando ele não atende às expectativas. Um pai punitivo que não tem misericórdia quebra a alma do seu filho. Um pai que é punitivo e não tem piedade do filho quebra a alma do filho. Mas o pai que é extremamente permissivo, permite tudo, não estabelece limites, também quebra a alma do filho, porque a sua atitude permissiva transmite ao filho uma grande indiferença. É como se o pai dissesse assim: eu não me importo. Eu não me importo com o que você faz, com o que você não faz, você pode fazer o que você quiser, porque no final das contas eu não me importo, você não é um problema meu. O pai que não ama, que não aceita o filho que tem. É engraçado que isso acontece em muitas famílias, né? O pai manda uma mensagem para a filha ou para o filho assim: eu te amo, contanto que você seja quem eu quero que você seja. E aí Judith Viorst diz assim: pais que enviam uma mensagem para os filhos do tipo: se você enterrar as partes que eu não gosto, posso amá-lo. Causam no filho um tipo de escolha: ou eu perco a mim mesmo e me transformo em alguém que eu não sou, ou perco o amor do meu pai. Pais que rejeitam os seus filhos enviando uma mensagem forte: você não é bom bastante, não há lugar para você aqui. Ou o pai alcoólatra que causa uma sensação de insegurança em toda a família. Pais que traem suas esposas e comunicam essa infidelidade dentro da família causam uma grande ferida no coração dos seus filhos. Pais que agridem verbalmente os filhos, ataques nos quais descarregam ódio e manifestam de maneira verbal a sua rejeição. O que mais causa uma confusão na cabeça dos filhos é o seguinte: nenhuma criança escolhe ser gerada. São os pais que escolhem ter filhos. Mas quando os pais escolhem ter filhos e decidem não amar os filhos que geraram, isso gera um impasse na cabeça da criança, do tipo: a única pessoa que não escolheu nascer aqui fui eu. Eu não tive escolha. Mas o meu pai e a minha mãe que me geraram e que escolheram me gerar, não me querem agora. É engraçado que é nesse momento que se manifesta aquilo que Judith Viorst chama de orfandade presente. O que é a orfandade presente? É a experiência que muitos nós temos. O pai está presente, mas ele não significa uma paternidade para nós. E muitos vivem isso. Talvez se eu dissesse assim: seu carro quebrou às 2h da manhã, para quem você ligaria? Para algumas pessoas que estão aqui, o pai seria a última das últimas opções. Porque não há confiança no pai. O pai não transmite amor, o pai não transmite acolhimento. O pai não significa essa imagem bondosa que acolhe, que envolve, que dá segurança, que dá identidade. Eu sei que muitos de nós tivemos pais muito ruins. Muitos de nós tivemos. Alguns pais que foram deliberadamente ruins. Pais que não se esforçaram um mínimo para representar nada, para ser nada, para amar ninguém, acolher nada. Mas nós tivemos também pais, às vezes, muito bem intencionados, que erraram, sim, cheios de boas intenções, mas ainda assim causaram muitas feridas. Acho que o pai bem intencionado, que mais causa ferida, é o pai que tenta proteger o filho de tudo, do mundo, e tenta criar uma redoma de superproteção para o filho. Esse pai, obviamente, não é mal intencionado, ele quer o bem do filho, mas ele não consegue transmitir para o filho uma mensagem clara: você consegue, você pode, você dá conta. Com a sua superproteção, ele envia uma mensagem muito desesperadora para o seu filho, a mensagem de que o filho não consegue lidar com o mundo à sua volta. Por que isso é importante da gente conversar aqui? Volte os seus olhos comigo para o texto bíblico, quando no versículo 4 o texto diz assim: eles entraram em guerra, os amonitas e os israelitas, e repentinamente os anciãos de Gileade foram até Jefté, foram até Tobi.
Eles expulsaram Jefté para lá, mas eles foram até lá, e é engraçado que provavelmente entre os anciãos estavam alguns dos irmãos de Jefté, porque ele diz assim para os anciãos: ora, vocês não me odiaram, vocês não me expulsaram, vocês não me chutaram de casa, e agora vocês estão aqui pedindo a minha ajuda. E eles dizem assim: sim, nós estamos pedindo a sua ajuda, e você será o chefe do clã, ou seja, você será reinserido no clã, e será o chefe do clã, se nós vencermos a batalha. É justamente nesse momento aqui que eu gostaria que você parasse um pouquinho comigo, e pensasse. Jefté estava tendo a oportunidade da vida dele, cara. Imagine que alguém algum dia bate na porta da sua casa e oferece a melhor oportunidade da sua vida. Como se um bilhete milionário de loteria caísse no seu colo. As pessoas foram até Jefté e disseram assim: Jefté, você será readmitido no clã. E dessa vez você não vai entrar pela porta dos fundos. Você vai ser o chefe da parada toda. Você vai ser o cabeça, não só da nossa família. Você será o cabeça do clã. Gente, isso daqui, para a mentalidade do mundo antigo, é como ser eleito presidente dos Estados Unidos. É como estar no lugar mais desejado, no lugar mais importante, no lugar mais honrado, se nós ganharmos a guerra. É óbvio, é muito óbvio que era Deus que estava movendo a história, movendo o tabuleiro a favor de Jefté. É óbvio que Deus estava simplesmente governando a história e falando assim: eu vou levar Jefté de volta para casa, eu vou fazer um negócio na história dele que ele nunca imaginou, que ele nunca jamais pensou. É justamente no momento em que, no versículo 29, diz assim: quando Jefté desceu para a batalha, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Essa expressão, ela acontece com Sansão, acontece com Davi, acontece em diversos momentos da história em que Deus envia o seu Espírito para capacitar um ator humano para que ele possa fazer coisas que sozinho ele não poderia. E o que basicamente está acontecendo no versículo 29? É como se Jefté estivesse indo para a batalha e Deus chegasse do lado dele e falasse assim: ó, tamo junto nisso daí, mano. Eu estou contigo. Você vai para a batalha, eu também vou. Você vai para a guerra, eu também vou. Eu vou estar do seu lado. Eu garanto a minha presença. É como se Deus estivesse dizendo assim: Jefté, eu estou na parada contigo. Mas é engraçado que logo após o versículo 29, no versículo 30, o narrador diz assim: Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo o quê? A primeira pessoa que sair da minha casa ao meu encontro, se eu ganhar, eu oferecerei ao Senhor em holocausto. O que é um holocausto? É quando você pegava o carneirinho, orava sobre ele, representando que ele agora te substituía no pecado. Esse carneiro era degolado, o sangue era aspergido sobre o altar, logo depois ele era esquartejado, jogado sobre a pilha do altar e queimado inteiro até virar cinzas. Isso é um holocausto. Note que Jefté, ele era um cara que não foi criado na escola bíblica dominical, né, gente? Ele não conhecia a Bíblia. Ele não sabia que dentro dos livros de Moisés era proibido o sacrifício humano. Ele simplesmente achava que Deus, assim como os outros deuses que estavam dos povos ao redor, seria muito agradado se ele matasse alguém, especialmente se fosse alguém querido a ele. Em certo momento, quando eu preguei esse texto aqui em outras vezes, eu disse, num tom muito jocoso, que Jefté só podia estar esperando que a sogra dele saísse para cumprimentá-lo. Porque ele está dizendo assim: Senhor, aquele que sair ao meu encontro só podia ser uma pessoa da sua família, só podia ser alguém próximo dele. Sei lá se ele estava vivendo um momento conjugal esquisito e falou: ai, tomara que seja minha esposa, alguma coisa do tipo. Mas o fato é que ele tinha uma única filha. Olha que voto precipitado, que voto tolo, que voto simplesmente sem sentido. E foi justamente a única filha de Jefté que saiu pela porta. E o texto diz que Jefté fez com a sua filha que ele disse que faria. No final da história, a falha de Jefté, segundo os comentaristas bíblicos, foi uma só.
ele falhou em confiar em Deus. Deus estava se movendo na vida de Jefté, Deus estava fazendo coisas importantes na vida de Jefté, Deus estava se revelando a Jefté e dizendo: Jefté, eu vou levar você de volta para casa, Jefté, eu vou honrar você, você foi órfão, mas agora eu estou aqui, eu estou do seu lado, e Deus derramou o Espírito Santo sobre Jefté, mas Jefté falhou em confiar no Senhor. E por que Jefté falhou em confiar no Senhor? Talvez porque Jefté achasse que Deus fosse semelhante ao seu pai. Não é verdade, igreja? Porque quando Jefté estava em apuros e os seus irmãos estavam chutando ele para fora de casa, o seu pai não foi ao seu socorro. O seu pai se omitiu. O seu pai foi um banana. Não se posicionou pelo filho, não amou o filho, não afirmou a identidade do filho, não disse assim: vamos parar com essa palhaçada aqui, gente, ele é meu filho, ele vai ficar. Quem não quiser pode ir embora. Ele é meu filho. Eu gerei esse menino, eu criei esse menino. Não, o pai de Jefté não fez isso. Talvez Jefté imaginasse que Deus fosse deixá-lo na mão, no meio da hora de necessidade, assim como seu pai fez. Jefté continuava preso ao passado. Jefté continuava uma vítima do passado doloroso que ele havia vivido. Ele continuava projetando em Deus as expectativas frustradas que ele havia tido na sua relação com seu pai. Quando uma memória dura bastante na nossa cabeça, quer dizer que ela foi um momento muito significativo. Eu iniciei o nosso tempo aqui contando para vocês uma coisa boa que aconteceu na minha vida, e agora é a hora de eu contar o outro lado da história. Como o meu pai de criação chegou na minha vida muito cedo, eu tinha 3 anos, né? Eu não me dava conta de que eu era adotado por parte de pai. Na verdade, isso nunca foi uma questão. Na minha certidão de nascimento não tinha o nome de pai. Mas, sei lá, porque cargas d'água, né? As pessoas me perguntavam, eu não tinha uma resposta, mas vida que segue. E então, entre 9 e 10 anos, a minha família começou a ficar muito esquisita. Minha mãe chorava pelos cantos. Havia uma tensão na família. De repente, eu fui para São Paulo para fazer um exame. Eu sentei numa cadeira, tiraram sangue de mim, e do meu lado tinha um cara que eu nunca tinha visto. Minha mãe apresentou ele como um amigo da família. A gente voltou para casa e minha mãe continuava chorando pelos cantos. Até o dia em que minha mãe foi sentar comigo para falar assim: ah, filha, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei assim: eu já sei. Ela falou: o quê? Eu sou adotado. Ela falou assim: você é adotado. Eu falei assim: aquele cara que você me apresentou como amigo da família, ele é a pessoa, não é? Ela falou: é. É engraçado, cara, que levou mais de uma década para eu entender o tamanho do impacto que isso teve sobre mim. Porque pela primeira vez, eu entendi que eu não era desejado. Eu não fui esperado, eu não fui amado antes de existir. Minha mãe certamente me amou muito, a partir do momento que ela se descobriu grávida. Mas o fato é que se tudo tivesse dado certo, eu não estaria aqui. Eu só estou aqui porque alguma coisa deu errado. E isso mexeu muito comigo, muito, 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 muito. E era difícil porque quando eu fiquei adulto, eu percebi que isso afetava a minha relação com Deus. Eu ia orar, eu tinha a percepção de que Deus estava fazendo uma coisa mais importante do que ouvir a mim. Eu tinha essa noção de que Deus não me esperava. Eu tinha essa noção de que Deus era alguém muito longe, muito distante. Eu tinha que ficar lá, batendo na porta dele, esmurrando para ter alguma atenção, porque Deus tinha coisas mais importantes do que ficar com o seu filho. E levou muito tempo, muito, muito, muito tempo, para que aos poucos entrasse no meu coração a verdade de que Ele me ama, Ele é meu Abba, Ele me quer, eu sou importante para Ele. Às vezes, quando eu ainda passo por momentos muito delicados, assim, lutas pessoais, coisas que não acontecem do jeito que eu imaginava, eu ainda me pergunto, será que Deus se importa comigo? Será que quando eu oro Ele me ouve? Será que quando eu vou na direção dEle, Ele está esperando por mim? Note, eu já preguei em Lucas 15 1 zilhão de vezes. A parábola do filho que foge de casa, e o pai, quando o vê no horizonte, corre ao encontro do filho, ansioso para estar com o filho. Eu sei a teologia. O problema não está aqui, o problema está aqui. Nós sabemos toneladas de teologia,
Nós sabemos que Deus é um Pai que enviou o seu Filho para morrer por nós. Tudo isso já foi pregado e repregado aqui. Mas o fato é que nós transpomos os sentimentos de rejeição do nosso pai, da nossa mãe, para Deus. Isso distorce essa visão que nós temos de Deus. Distorce, embaça a nossa visão. Norman Wakefield diz assim: é muito comum as crianças pensarem que Deus as avalia da mesma forma que seus pais as consideram. Se o pai é amoroso, cordial e protetor, elas tendem a criar uma imagem mental de um Deus amoroso, cordial e protetor. Mas se o pai é visto como frio, distante, ocupado com coisas mais importantes, elas provavelmente vão sentir que Deus é inacessível e não tem nenhum interesse por elas. O fato, meus irmãos, é que ninguém é livre do próprio passado. Ninguém. Nós somos um resultado da nossa história. Nós somos aquilo que fomos. E o nosso passado pesa sobre nós. Esse mecanismo de projeção, ele é universalmente conhecido e documentado em toda a literatura psicológica dos últimos 2 séculos. Essa noção de que nós projetamos em Deus as falhas dos nossos pais. E que Deus nós vemos quando nós fazemos isso? Talvez nós vejamos a imagem de um Deus severo e punitivo para quem nós nunca somos bons o bastante. Para muitos de nós é impossível entrar na cabeça e no coração a ideia de que Deus te ama assim. Deus já te ama. Você não precisa mudar. Você será transformado porque é amado, mas você não deve mudar para ser amado. Essa ideia que entra tão fácil no discurso e na cabeça, ela não penetra o coração de muitos de nós. Por quê? Porque tiveram pais muito exigentes, perfeccionistas e punitivos, que sempre disseram para os filhos, ou diretamente ou indiretamente: se você for melhor, eu posso até amar você, mas agora não. De jeito nenhum. Porque você não é bom o bastante. Você não é boa o bastante. Pode ser que nós vejamos um Deus que não se importa conosco. Um Deus distante, um Deus indiferente. Diante das lutas nós nos sentimos abandonados e desamparados, isolados. Em especial quando nós mais precisamos sentir esse Deus que se importa, esse Deus que ama. Talvez porque os nossos pais, de diversas maneiras, tenham comunicado uma mensagem do tipo: eu não me importo. É problema seu. Eu tenho coisas mais urgentes para cuidar. O meu trabalho é mais importante. A minha carreira é mais importante. O meu hobby é mais importante. A televisão é mais importante. O meu jornal é mais importante. Talvez nós tenhamos essa imagem de um Deus que não nos ama. Um Deus que não nos abraça. Um Deus que não nos acolhe. E aí nós vivemos esse conflito entre o que nós sabemos com a cabeça e o que o coração realmente sente. Note o seguinte: não é uma questão de conhecimento teológico. Todos nós conhecemos a doutrina, todos nós conhecemos o conceito. Agora, quem é que nunca se sentiu abandonado por Deus no meio dos problemas? Talvez para o amigo do trabalho você diga assim: não, mas Deus se importa com você. Talvez para um cara que você está evangelizando, você diga assim: não, o Deus da Bíblia é um Deus de amor. Mas quando chega a sua vez, quando a esteira anda, e é a sua vez, é a minha vez, nós sentimos tudo o que uma pessoa que nunca conheceu a Deus também sente. Separação, isolamento, desamparo. Nos sentimos sozinhos, nos sentimos fracos. A gente está iniciando uma série que eu desejei compartilhar com a igreja durante muito tempo. Muito tempo. A ideia de que Deus é o nosso Abba, é o nosso Pai. A ideia de que Ele é o Pai que nós realmente precisamos. Eu estava conversando com a minha esposa ontem. Recentemente, vocês sabem que eu tive um acidente caseiro, né? Em que eu estava cortando algumas coisas. Na verdade, eu fui ajeitar uma panela de pressão com uma faca de corte. É mais ou menos isso que eu fui fazer, a minha engenharia genial, né?
E aí eu dei uma lambada no dedo e cortei esse dedo assim, e foi um corte fundo, mas não houve ponto, ele está bonitinho já, ó, como vocês podem ver, está bem legal. Mas quando eu aperto ele, ele dói ainda. E eu estava pensando isso nesse final de semana. Só alguém ferido é alguém sensível. Só alguém ferido é alguém sensível. Só alguém que passou pela perda de um parente com câncer sabe e empatiza com alguém que está vivendo a doença de alguém lá no hospital. Só alguém que é filho adotivo sabe como dói o coração de uma criança quando ela descobre a adoção. Porque para alguém ser adotado, antes ele tem que ser rejeitado. Para alguém ser adotado, antes ele tem que ser rejeitado. Essa lógica é inescapável. É inescapável. Eu vivo durante muitos anos muitas questões paternais. Já compartilhei isso daqui do púlpito, eu não tenho medo de falar, porque eu não tenho medo de viver. Vivo muitas questões paternais, não só com um, mas com 2 pais. Então, provavelmente, estou muitos quilômetros luz na sua frente. E eu quero compartilhar com você uma coisa. É possível descobrir o que significa ser filho do Pai. É possível. É possível. Deus não chamou ninguém para ser órfão. Deus nos chamou das trevas para a luz, para sermos filhos dele. E eu quero te desafiar, nessas semanas em que a gente vai conversar, a fazer 3 coisas. Primeira coisa, eu quero te desafiar a separar a experiência que você teve com o seu pai, com a sua mãe, seja ela qual for, da imagem de Deus que você precisa ter por meio das Escrituras. Deus não é pai como os nossos pais, por melhores que eles tenham sido. Os nossos pais sempre têm um teto, eles sempre têm um limite, mas o pai quer mostrar o rosto dele a você, como ele é, um pai 300%. Ele é o pai e ele é a mãe que eu e você precisamos. A segunda coisa que eu quero desafiar você é o seguinte: experimente nessas semanas a ir para o lugar de oração, a ir para o lugar de adoração, mas deixe toda a religiosidade mecânica de fora. Faça isso. Deixe toda a religiosidade fria de fora e entre no lugar de adoração com o coração lacerado de vontade de encontrar esse Pai e de ser encontrado por Ele. Há uma promessa na Sagrada Escritura: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, de todo o coração. Faça assim. Eu sei que você já ora, eu sei que você já tem sua vida de oração, mas faça isso. Entre no seu quarto de oração e fale assim: Deus, eu quero experimentar alguma coisa que eu nem sei que existe na sua presença, mas é isso, eu quero pisar nesse terreno. E a terceira coisa é a seguinte: por muitos anos, nós podemos ter permitido que a nossa relação com os nossos pais, que foi ruim ou que é ruim, tenha afetado a nossa relação com Deus, mas é possível que haja um caminho reverso. É possível que quando você se experimentar como filha amada do Pai, quando você descobrir que você é filho amado do Pai, isso transforme a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, ou com o seu pai e sua mãe que vivem em você, caso os seus pais não estejam mais vivos. É possível de fato que essa relação sua com Deus traga perdão aonde nunca houve perdão. Traga liberdade emocional aonde houve uma tonelada de rancor. É possível que essa sua relação com Deus possa de fato reconfigurar não apenas a sua relação com seu pai, com a sua mãe, mas com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua família. Porque não existe nada mais curador, nada mais transformador do que estar aos pés do Pai. Nada, nada, nada. Poucas metáforas tocam mais o meu coração do que a metáfora do lar. Hoje eu posso dizer que eu tenho vivido um dos momentos mais felizes da minha vida. Mais feliz. Porque antes eu tinha só uma casa. Eu morei durante muitos anos sozinho.
Então eu chegava em casa, quem estava me esperando lá era a minha geladeira, minha televisão, minha escrivaninha, os meus livros. Como eu já disse aqui do púlpito, minha geladeira não é de muita conversa, ela só faz assim, né? Meu fogão tampouco queria conversar comigo. Então era só uma casa. Mas hoje eu tenho um lar, porque eu tenho uma família, tenho a minha esposa. Hoje eu tenho um lar. E eu posso dizer para você o seguinte: todos nós precisamos de um lar, todos nós precisamos de uma família, todos nós precisamos de um lugar em que é o nosso lar. E qual é o nosso lar? É aquele lugar, tipo casa da avó, entendeu? Que você pode chegar e ir tirando os sapatos, que você pode chegar e deitar no sofá, você pode chegar e abrir a geladeira, porque você é aceito, você é amado, você não precisa provar nada, você não precisa vestir nenhuma máscara, você chega, você está inteiro, esse é o seu lar, é um lugar de descanso, é um lugar de acolhimento, é um lugar onde a gente se sente em casa. Olhando de uma perspectiva maior, nós escolhemos ir embora de casa quando nós demos as costas a Deus. Nós escolhemos sair do jardim, nós escolhemos ir embora de casa, mas o nosso pai não era como o pai de Jefité. Quando Jefité foi expulso, o seu pai cruzou os braços, ele não se importou em ver o seu filho longe, ele não estava nem aí, mas o seu pai não. Quando você foi embora, quando você se afastou de casa, quando você foi embora do lar, ele iniciou um plano ousado para te trazer de volta para casa. Paulo diz em 2 Coríntios 5,19, Deus em Cristo estava tomando a iniciativa de reconciliar consigo mesmo o mundo. Quando você foi embora, o seu pai não cruzou os braços, ele foi atrás de você. Ele foi implorando, filho, volta para casa. Filha, volta para casa. O seu lugar não é aqui, filha. Volta para mim. Volta para mim. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É possível que uma mãe não tenha amor pela criança que mama no seu seio? Deus responde assim: até uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas eu nunca me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Isaías 49:15. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Meu querido, eu quero te desafiar a dar um novo passo na sua caminhada com o Pai, a experimentar um novo momento. E que Deus possa mostrar para todos nós que Ele é o lar para o qual a gente pode voltar sempre, no qual a gente se sente em casa, no qual a gente se sente aceito. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, como é triste quando a gente se sente longe de casa, dentro da nossa própria casa. Como é triste, Senhor Jesus, quando a gente se sente órfão, desamparado, quando os nossos pais estão vivos e estão ali. Como é triste quando a gente olha para trás e vê que, de alguma maneira, faltou tanto amor, faltou tanto diálogo, faltaram tantas coisas na nossa família. Como é triste, Jesus, quando a gente olha para dentro e enxerga uma série de buracos emocionais dentro de nós. Como é triste quando a gente transfere tudo isso para o nosso relacionamento com o Senhor. Pai, nós queremos mais do que saber que o Senhor nos ama. Nós queremos experimentar esse amor. Abba, nós queremos mais do que saber que o Senhor se importa. Nós queremos ser banhados na sua compaixão. Abba, nós queremos mais do que imaginar que o Senhor nos perdoa. Nós queremos sentir esse perdão entrando em cada poro da nossa alma.
Pai, nós queremos mais do que saber que somos aceitos. Nós queremos nos sentir em casa na sua presença, sem medo, sem ansiedade, sem, Jesus, medo de falhar e ser rejeitado, ser jogado fora, sem medo de talvez vir a sermos insuficientes para o Senhor. Senhor, nós desejamos experimentar algo completamente novo na tua presença. Uma paternidade capaz de nos curar, de nos conceder identidade, de nos conceder um rumo, de nos conceder segurança, Senhor. Abba, mostra que o Senhor é o nosso Pai, o Pai que nós precisamos. O Senhor é a nossa mãe, a mãe pela qual nós ansiamos. Obrigado, Pai, porque ainda que os nossos pais algum dia possam falhar conosco, ainda que munidos das melhores intenções, o Senhor é aquele que nunca falha. O Senhor é aquele que sempre está ali. E é exatamente isso que nós precisamos. Nós oramos, Pai. Nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém.